Fala aí, meus considerados, como vocês estão? Começando aqui hoje um novo quadro no canal, que são os conselhos do Xanão. Porque conselho, se fosse bom, o povo pagava, né? Não dava de graça. Pois é, então eu tô aqui dando de graça para vocês conselhos deliciosos que vocês vão passar aqui e sair do outro lado limpo, sem cera. Vocês vão comprar o ponto que eu falei aqui que é ruim. Tem ponto ruim não, tem uns ruinzinhos, tem outros bons. E eu vou te falar isso. Quais que são as versões mais interessantes do ponto, as versões que eu fugiria também, e também vou falar um pouquinho sobre problemas crônicos, características, pontos positivos, pontos negativos. Vai ser um vídeo assim mais rápido, mais dinâmico, espero que vocês gostem. Eu vou começar falando um pouquinho da história do ponto, para você saber de algumas curiosidades e tal. O ponto, ele começou no Brasil em 2007, né? Começou a ser fabricado no Brasil em 2007, baseado aí no grande ponto lá da Europa, mas quando vem para o Brasil, né, vem tudo ruim, tudo bagunçado. Chegou aqui no Brasil, ele não tinha mais a plataforma Gama da Opel, que fazia o Corsa também nessa plataforma Gama. Eles pegaram a Gama e juntaram com plataforma de Palio, suspensão de ideia, de estilo, aquela linda salada italiana, aquela coisa que eles adoram fazer, né? Aí coloca uma parte elétrica aí feita por estagiários do Senac, uma beleza, né? Queima farolete, lâmpada de placa, um monte de loucura. E só aceita OSRAM também. Se não for OSRAM, tem que ter o chipzinho lá para apagar o erro no painel. Tá, enfim. Ele foi lançado em 2007, né, com versões 1.4 Fire, 8 válvulas, a versão sem nome, né, que era 1.4 Fire só, que nem ar-condicionado vinha, inclusive existem pontos por aí sem ar-condicionado, porque o cara não comprou o opcional do ar-condicionado. Tinha também a versão 1.8 8 válvulas HLX, aqueles motores Chevrolet. Nessa época a Fiat utilizava motores Chevrolet. Em 2009 chegou o poderoso T-Jato, T-Jet, motorzão 1.4 turbo, old school, nada downsize, turbinona de Scania enchendo e vindo a 3.000, 4.000 RPM, né? Tinha também uma versão esportivada, que era a Sporting, com motor 1.8 8 válvulas. Só que entra um detalhe, os primeiros pontos tinham 48 litros de tanque de combustível, só que o carro era tão cachaceiro, né, que é um problema de ponto. Todo ponto é cachaceiro. 1.4 Fire, 1.8 Chevrolet, né, cara? Chevrolet. Os caras são discípulos de Opala. Tiveram que aumentar o tanque de combustível para 60 litros, tá? Então, os primeirinhos pontos tem 48, depois você começa a achar ponto com 60 litros de capacidade. Os 2010 eu acho que já tem 60 litros. E o ponto, cara, chegou como todo bom Fiat, né? Com várias inovações aí. Por exemplo, tinha o som, o famoso Blue Me, que falava com você. Imagina você chegar em casa em 2007 com um som que falava com você. Foi desenvolvido pela Microsoft. Tinha até um opcional de navegação por comando de voz. Ele ia falando para você, vira aqui, dá ré, passa reto. Ó, você sobe essa rua aqui, passa reto no queijinho, vira tudo, aí você desce, a primeira à esquerda. Falava tudo. Eu nunca vi um ponto com esse sistema de navegação, mas existia também. Opção de teto solar, né? O lindo teto solar Skydome, que vinha até nas versões intermediárias. Você podia ter um ponto HLX com teto solar, não era só dos topos. Dizem, tá? Dizem. Até alguns pontos ELX saíram com teto solar, mas a maioria aí era tudo opcional no ponto, tá, cara? Era muito opcional no ponto. Você recebia um catálogo assim, ó, de opcional para meter no carro. Aí, em 2010... como modelo 11, a Fiat abandonou os motores Chevrolet, né? Em toda a linha da Fiat, Strada, Palio e Candy, o próprio Palio, Punto, né? Por causa da crise de 2008, a Chevrolet faliu, né? A General Motors faliu, aí nasceu a Chevrolet, né? Acabou o grupão grande. Aí a Fiat comprou a Tritec para poder utilizar os seus motores esses que foram utilizados também pela Mini, né? Então você, dono de ponto aí, pode falar: ah, meu ponto tem motor de Mini e tal, tá? Mas isso não é muito elogio não, porque eles meio que abandonaram, tá? A BMW, que era a dona da Mini, né? A BMW e a Chrysler meio que abandonaram a Tritec, assim, deixaram de lado, porque não saiu muito bem como eles queriam esses motores, tá? Mas já era um avanço. Então, como modelo 11, os pontos começam a ter aí os motores 1.6, 16 válvulas e torque, sem torque, né, na verdade, e o motor 1.8, 16 válvulas, sem torque também. Então, em 2011, os pontos começaram a sair com motores 1.6, 16 válvulas de até 117 cavalos no etanóis e 1.8, 16 válvulas com até 132 cavalos também no etanóis batizado com água. Aí eles aproveitaram e deram um
tapa também no 1.4 Fire, que virou o Evo, ganhando 2 cavalinhos a mais, chegando a incríveis 88 cavalos de sofrência, de medo de tomar benga de Celta 1.0. As versões também foram modificadas. A versão 1.4 Fire começou a se chamar Attractive, depois vinha a Essence 1.6 16 válvulas ou 1.8 16 válvulas também. Depois o Sport 1.8 16 válvulas e por último o Jato, como sempre, né? Lindo, gostoso, sempre lá no topo da cadeia alimentar dos puntos, das capivaras, né? É o líder da matilha. Tem as capivarinhas lá, sempre tem um líder. O líder é o T-Jato. Esses motores foram batizados de e-torque, porque no Brasil é tudo ao contrário, né, cara? Os carros não tem torque nenhum em baixa rotação. Eles colocam e-torque, ou seja, sem torque, né? Como o carro-chefe fala, é e-torque. Parece que tem turbo mesmo o carro. Já dirigiu um carro e-torque? Parece que tem até VTEC. Você acelera, aí depois ele começa a andar do nada, depois dos 3.000 giros. O consumo na cidade continuou sendo chato no Punto. O Punto é gastão de sempre, cara. Não existe Punto econômico. Continuou gastão na cidade, mas na estrada o desempenho ficou muito bacana, viu? Punto e torque na estrada é uma delicinha de guiar e tem um consumo muito adequado na estrada. Aí a gente pula para 2012. Em 2012 foi apresentada a restilização do Puntão, começando a sair restilizado com o modelo 13, né? Ou seja, 2012/13 já é Punto restilizado. Eu particularmente acho essa restilização do Punto um pouquinho fraca, tá? Deixou muito carregada a frente dele, mas o destaque maior é para o interior do carro. O interior ficou uma delícia. Ficou com um acabamento bem mais bonito, um acabamento quase todo em plástico macio, né? Um plástico soft touch, até nas versões de entrada 1.4 Attractive, muito bonito o interiorzinho, show. E também as lanternas traseiras em LED, né, que davam um show, dava uma coisa linda, né, ficava muito bonito. E também o Punto ficou mais completo, desde a versão Attractive você já tinha airbags, ABS, de série, que era o pacote lá, High Safety da Fiat, HDC, alguma coisa, High Safety C, eu acho, que é o pacote de opcional. Era tudo era pacote na Fiat, né, como eu já disse pra vocês. Ele ganhou esse pacote de série já saiu bem completinho, retrovisor elétrico, sonzinho. O Punto ficou melhor, até porque as vendas também já não estavam lá essas coisas. As versões continuavam as mesmas, né, mas aí começaram a sair mais versões. Saiu a versão especial Black Motion, que eu tive um Black Motion. Black Motion nada mais é do que um Punto com o body kit do T-Jato, do T-Jet, o body kit dele. Para-choque de R$1.000, traseiro, dianteiro, escapamento dupla saída, um pouquinho maior, com um sonzinho bacana, bobó e tal, uma rodinha diferente, 16, mais diferente, né, o design exclusivo, aquelas luzinhas internas Night Vision, chama Night Vision, acima do porta-luva, nas maçanetas, muito bonitinhas, que eram também opcional, mas no Black Motion vinha de série, mas você podia colocar essas luzinhas no seu Punto Essence, por exemplo. Depois veio aquela versão especial Itália, baseada na 1.4, depois aquela SP, só pro pessoal de São Paulo, né, pessoal. Nossa, São Paulo é foda, né? Tem tudo, monopoliza tudo no Brasil. Aí foi começando a acabar a vida do Punto. 2016 saiu o T-Jato, 2017 o Punto morreu de vez, tá? Essa é mais ou menos a historinha para você saber do Punto, até que foi muito longo, né, cara? Mas isso aí. Quais são os pontos positivos para você comprar um Punto? Primeiro, conforto, sempre. O Punto é muito confortável, sem perder a estabilidade. Não é o carro melhor de curva, tá? Eu acho aí Polo, por exemplo, até o Polo daquela época, que era a geração passada, é melhor de curva que um Punto. Tá? O New Fiesta também. Mas o Punto, ele aparenta ser mais confortável, ele era mais confortável, embora rolasse um pouquinho mais nas curvas, né? Porque Fiat tem que ser um pouquinho molenga, não tem jeito. Mas tinha um bom compromisso entre conforto e estabilidade. Boa posição de dirigir, excelente, pernas lá esticadas, né? Visibilidade bacana, o vidro entra nas colunas A e tal, bem bacana. Qual o compacto premium, né? Porque o Punto é um compacto premium que tinha na época um teto solar daquele jeito. O mais diferentão lá era o 208, que tinha um teto de vidro, mas não abria. Então o Punto tinha um teto muito show, né? Esse teto Sky Dome que abria para fora, bem grande, com vidro atrás, que é um show. Tinha também a apimentadíssima T-Jet, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor delas, a melhor versão. Mas, infelizmente, de ponto negativo, a gente vai ter que colocar o seguinte: motores. O motor 1.4 para o Punto não presta, não serve, na minha opinião, na minha singela opinião. Pegou a estrada, você já passa raiva. As versões 1.6 e 1.8, elas são muito boas na estrada, demais, excelentes. Mas
Mas um New Fiesta 1.6 já anda mais que o 1.8 do Punto. Um Polo 1.6, 104 cavalos, é uma pressão danada nos Punto 1.6. Mesmo nos motores 1.8 Chevrolet 8 válvulas, o Punto também sofria. O Punto, infelizmente, o único motor, na minha opinião, que é bom mesmo no Punto, é o 1.4 T-Jato. O consumo de 1.4 T-Jet na gasolina, que é só a gasolina, a mijolina, é o mesmo consumo de um Punto 1.8, cara. 8 válvulas ou 16 válvulas, quase o mesmo de um 16 válvulas, 1.6 também. É melhor logo comprar um T-Jato. O problema do T-Jato é outro, que eu vou falar mais pra frente, mas tipo assim, o Punto era muito mal servido de motor, na minha opinião. Mas é isso, é um carro assim muito bem equipado, né? Principalmente nas versões intermediárias e quase de topo, muito bem equipado, coisas que só tem no Punto, né? Como o Blue Me safado também só tem no Punto. O Punto tem sim muitos pontos positivos, mas na questão dos motores fica um pouco devendo. Quais versões que eu acho que são as melhores? Primeiro, o Punto equilibrado, o Punto definitivo, seria o Essence 1.6 16 válvulas. Antes do facelift, tanto depois. Porque essa 1.6 16 válvulas tem um consumo aí ok e um desempenho ok também. Não anda tanto quanto 1.8, mas também não fica tão longe. E o consumo é mais adequado. A 1.6 16 válvulas já é ok para você ter um Punto. Aí, depois do 1.6 16 válvulas, você já pula para o T-Jato, que é também a minha segunda versão que eu escolheria do Punto. Porque assim, ele anda muito mais que 1.8, 16 válvulas ou 8 válvulas. E consome a mesma coisa. Punto civilizado, racional, equilibrado, vai ser 1.6 16 válvulas. E o Punto mais hardcore, mais completão, vai ser o T-Jet, o T-Jato. Lembrando sempre que esse Punto mesmo, 1.6 16 válvulas, poderia ter até teto solar, né, o Essence, ou seja, você pode achar aí muitos Puntos bem completinhos com essa motorização, porque era disponível na época, né, os opcionais. Já no T-Jato é bom você tomar cuidado, porque alguns saíram sem teto solar, tá? Também era opcional teto solar e muitos saíram sem ele. Agora, as versões 1.4 e 1.8 não são muito interessantes, mas você que sabe, se você quer, vá fundo, escolha sua, não deixa de ser um carro bacana. Mas, na minha opinião, são as versões menos interessantes, ok? O que olhar na hora de comprar o Punto agora? Primeira coisa, Blue Me safado. Esse Blue Me só dá pau. Para arrumar ele é caro, caríssimo. E ele é ligado na central do veículo. É uma loucura total. O Punto é uma chatice danada na parte elétrica, tá? Eu já sofri com isso, colocando ele na mão de gente que não sabia mexer. Se tá com o Blue Me, já mete logo uma central multimídia com espelhamento, porque o Blue Me não toca música pelo Bluetooth, tá? Ele fala com você, mas não toca música. Não toca. O Blue Me não toca música. Louco, né? Isso aí. Então, não compre o Punto achando que ele tem Bluetooth, ele vai tocar música. Não acontece isso. O sonzinho da Fiat Bluetooth, que não é o Blue Me, o som da Fiat toca Bluetooth, mas o Blue Me não. Palio com o som Bluetooth da Fiat toca. O Punto com o Blue Me não. Coisa louca, né? Só a Fiat mesmo para fazer uns trem desses. Outros problemas. Puxador do capô, estraga sempre, mal de Fiat. Água do ar quente molhando o pé do passageiro, tem também aqui, igual em Chevette. Lanterna traseira infiltrando, acontece demais nos pontos restilizados com lanterna LED. Os pontos com o eixo traseiro saindo, né? O eixo traseiro do Punto saía dos modelos 2008 até 2011, tá? Inclusive tem recall. Se você vai comprar um Punto de 2008 até 2011, tem que ter feito o recall do eixo traseiro, senão vai sair. A famosa tampa do combustível que não fecha a tampa. Pá, 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 bate. Vem o frentista e fala: Ô, tá fechando aqui não, é assim mesmo, tá estragado, hein? Não, brother, bate aí, rebenta esse trem, porque é assim mesmo. Outro probleminha também comum nos pontos restilizados, 2012 pra frente, é a luzinha do ar-condicionado que queima e estraga. E pra trocar, cara, é muito mais cara a mão de obra, porque pra tirar aquele painel do Punto, brother, é 2 horas no mínimo e muito xingamento no seu ouvido. Muitos nem mexem naquilo, porque vai queimar de novo e é um saco pra poder tirar aquele painel. Os Fiats com motores e torque, né? Problema de vazamento do cárter. Fácil e barato de resolver, mas tá vazando óleo? Uma hora vai dar problema, né? Então você precisa ficar atento. Os motores Chevrolet tinham também vazamento de óleo, mas na parte de cima, né? Da tampa de válvula. Isso aí também é normal de Chevrolet. E também é bom lembrar, né? Os pontos com câmbio dual logic. Câmbio dual logic, vocês sabem minha opinião, né? A maioria de todo mundo. É um pouco de loteria. Quer comprar um carro com esse câmbio? Já pesquisa tudo que pode dar de problema, compra todas as peças sobressalentes, faz esse rolê todo. E você vai poder andar num carro que é
quase automático, sem precisar ficar passando marcha. É sim confortável, tá? Mas ele dá uns soluços, porque também é do sistema dele, é do funcionamento dele. Não é um câmbio automático mesmo, um conversor de torque. Você tem que ter também uma paciência com ele, nas trocas de marcha. Mas, cara, é o seguinte, tem que pesquisar tudo, ter dinheiro e pronto, acabou, tá? Para ter um Dualogic, que na minha opinião não vale a pena. Prefiro logo um câmbio automático convencional. E por último, a versão deliciosa T-Jet, T-Jato. Essa aqui é uma versão exclusiva, uma versão diferenciada. Se você quer comprar um ponto T-Jato, você sabe que o buraco é mais embaixo, você sabe que o bagulho vai ficar louco. Você precisa pesquisar muito, pesquisar tudo. Por exemplo, o T-Jet, ele tem aí uma embreagem de cerâmica, tem um que é mais cara, tá? Você tem aí um carro que tem problema com o coletor de escape. Isso aí não são coisas muito baratinhas de se resolver. E outra coisa, você tem muitos T-Jets que estão fuçados. Então você pega um carro que já tem a manutenção mais cara por ser um veículo esportivo, sim, tá? T-Jet é um veículo esportivo, sim, com um motor importado, um motor um pouco mais complexo, que também é muito bom de preparação, aceita preparação demais, principalmente aquela receitinha básica do Copa Linea, mas assim, é tudo mais caro. Tome cuidado, vai comprar um carro modificado, você precisa fazer uma compra ainda mais criteriosa, você precisa ainda mais especular o vendedor, e na oficina, vai na oficina onde o carro foi modificado, conheça o mecânico, conheça o dono lá da oficina que mexeu no carro. Você precisa saber muito bem as peças, qual peça que foi colocada aqui, que turbina é essa. Você precisa pesquisar as coisas desse ponto modificado que você quer, porque assim, você está comprando um puta carro, né? Nossa senhora, esses T-Jets mutantes aí são deliciosos, mas você precisa ser mais criterioso, tomar cuidado, pesquisar, olho clínico. E é isso aí, meus considerados. Espero que tenham gostado, né, do compilado do Fiat Punto. Fiat Punto, eu tive um Black Motion 2013/14. Eu era doido para ter um Punto, sim, eu queria ter um Punto, porque eu dirigi um Punto que a minha irmã teve. Ela teve um Essence 1.6 16 válvulas 2013, vermelho, com aquelas rodas 16 raiadas, pratas, muito bonito aquele Punto. Nossa, lindo demais. Eu fiquei apaixonado no carro. Aí eu comprei ele, gostei demais, vivi muito bem com esse Punto, mesmo com os probleminhas de consumo, porque eu peguei 1.8 Black Motion, né, 16 válvulas. Sim, sofria com consumo na cidade, era 5 no etanol, 5.5, na estrada 9, 9,5. Mas assim, achei bom demais, carro completão, teto solar que ele tinha, né? Conforto dele, sem ser ruim de curva. Não era o melhor de curva, mas tinha o conforto para oferecer em troca, né? Posição ótima de dirigir, bem completinho, visual diferenciado, escapamento com 2 saídas e o barulhinho diferenciado, né? Eu gostava demais do Punto. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Eu não quero, nesse vídeo, tirar você de ideia de comprar o Punto. Eu quero que você faça uma compra consciente, tá? Me desculpe se pareceu que eu tô querendo queimar o carro. Não quero isso, nem um pouco. Eu quero que você compre o carro com consciência do que vai te esperar. Eu prefiro você ficar desanimado nesse vídeo do que depois comprar o carro, depois de ter comprado o carro, gastado seu dinheiro, feito um financiamento, e você ficar chateado, ficar assim, eu esperava mais. Então saiba disso na hora de comprar um carro. Todo carro tem defeito, todo carro tem problema, todo carro tem ponto negativo e positivo, tá? Quem fala que o carro X é o melhor do mundo, tá enganado, tá? Tá enganado e pronto, acabou. Beleza? Então é isso aí, meu considerado. Espero que tenham gostado. E é isso aí, carros do Xanão, que o Xanão ilumine a vida de vocês, tá? E falou!